pessoal! Uma alegria estar aqui hoje com um tema bem propício, porque domingo é Dia das Mães, mesmo que você veja isso fora dessa data, nós estamos fazendo esse podcast em homenagem à maternidade. Ô tarefa desafiadora, não é mesmo? Adélia Prado já dizia que mãe é uma palavra pequena que carrega o mundo e todas as ambivalências, não é assim? E tem por trás da maternidade uma cobrança de um projeto de excelência. Que dureza, gente. Não é mesmo? O que vocês acham disso? Lívia, como é que é essa história, né? Da gente ter essa cobrança toda e é tênue o limite entre o desejo nosso de, claro, né, ficar cada vez melhor para os nossos filhos como ser humano, como pessoas emocionalmente melhores, mais amadurecidas, para que a gente possa, sim, transmitir algo bom, mas por trás dessa autoexigência tem uma humanidade, um cansaço, né, um esgotamento de criar os nossos filhos. Isso tudo faz parte da maternidade. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui mais uma vez, de poder falar um pouquinho do que eu penso, do que eu experimento na vida, e é sempre muito gostoso estar aqui para conversar. Eu que agradeço. Eu acho que a maternidade é a experiência mais profunda que alguém pode ter na vida, assim. Nasce do ventre, sai de dentro da gente, e eu acho que quando o bebê nasce, ele puxa junto dentro da gente tudo que pode ter de mais intenso que a gente vive, né? Quando o bebê nasce, eu acho que ele não se revela só. Ele revela a gente também, né? Porque traz as nossas experiências como filha, traz as nossas experiências do que é ser mulher na nossa sociedade. E eu acho que é talvez uma das tarefas mais difíceis que existem, mas também a que pode mais transformar um ser humano, assim, né? Eu acho que é um portal, a maternidade é um portal, que quando a gente se permite atravessar por ele, né? Passar por ele, a gente consegue mudar e melhorar muitas coisas que diz respeito a nós mesmas, assim, né? Nossa, que inspiração! Falou tudo, falou Vamos terminar tudo. o podcast. Exatamente isso. E o que você acha? Bom, para mim a maternidade é um desafio a cada dia. Essa busca pela mãe ideal, né? E o que a gente vive hoje, que muitas vezes é uma mãe real. Eu falo também que a maternidade, eu acredito muito que ela já começa antes mesmo da criança nascer. Ela já começa no ventre da mãe, quando a mãe engravida. Ela já vem idealizando aquela maternidade. Ela já vem trazendo com ela como que ela será como mãe. E eu faço uma analogia até um texto que tem Bem-vindo à Holanda. Não sei se vocês já conhecem, mas é uma programação de uma viagem tão sonhada de férias à Itália. E a pessoa se programa, a mãe se programa para viajar, faz toda aquela programação de escolher roupa, de comprar passagem, comprar passeios, aprende até a falar algumas frases em italiano. E aí, depois de meses de programação, chega o grande dia, né? Que é a viagem. E quando chega a hora do pouso, a aeromoça fala, bem-vinda à Holanda. Então, a maternidade, eu trago muito isso. Então, assim, você faz toda uma programação, uma idealização daquela maternidade e muitas vezes ela não vem da maneira que você idealizou. E aí você precisa recalcular esse roteiro, né? Quando a aeromoça fala, a gente está na Holanda e a gente não vai ter como mais voltar. Então, muitas mães idealizam essa maternidade e ela vem com algumas questões. Às vezes, um filho que não se desenvolve conforme os pares, que ele vem com alguma questão, com questões de socialização, enfim, com qualquer questão que ela não consegue... Aquela maternidade que ela idealizou, ela tem que deixar um pouco de lado e viver e acolher aquela maternidade real que ela precisa viver. Então, eu assemelho muito a maternidade a uma viagem que a gente programa e não necessariamente o destino vai ser aquele que a gente programou. Mas a Holanda também é linda, né? Então a gente precisa aproveitar e viver aquilo que a maternidade real traz pra gente. Boa metáfora. E o que vocês acham, Edna? O que você acha que a gente ainda não admite na maternidade? Que ainda é duro, né? Na intimidade a gente admite, mas
socialmente a gente não admite e a gente tem vergonha de admitir que são sentimentos, emoções que passam por nós ao criarmos os nossos filhos, quando nós nos percebemos, nós temos sim dificuldade em admitir. O que será que ainda é difícil? A ambivalência. A ambivalência. Né? Sim. Eu acredito que, sabe aquelas coisas que nem para Deus a gente quer contar? Né? Porque é tão feio pra gente, né? Então, antes até de admitir para os outros, até no sentido de manifestar para os outros, eu acho que a ambivalência das emoções, a ambivalência das funções, a ambivalência dos sentimentos e, pior, a ambivalência dos pensamentos. Porque quando a gente fala em pensamento, a gente já está consciente, não é? Né? Então, a princípio, sim, né? Então, a gente saber que a gente está pensando, o que a gente está sentindo de forma antagônica, contraditória, ambivalente e, por isso mesmo, quase que não permitido por nós mesmas, né? Acho que esta palavra, ambivalência, de tudo isso que eu falei, é a resposta. Sim. Né? Sim. Acho que nós sofremos muito como maternidades, né? A partir disto, porque a gente não se admite humana no momento principalmente assim, da própria gestação. Acho que na verdade as coisas vêm muito antes, né? Eu acho até que se a gente for pensar no corpo biológico, né? Não estamos aqui para falar sobre questões de outras ordens, né? Estamos aqui para falar do corpo biológico e da função da maternidade neste corpo biológico da mulher, certo? Então, a partir do corpo biológico do bebê, da bebezinha, até mesmo do feto mesmo, né? Menina, né? A maternidade começa no sentido de todo o aparelho genital interno, né? Já vai estar ali, estando ali, né? Então, é tudo muito anterior e a gente, infelizmente, tem, além de si própria, né? A gente tem a ação malfeitora da cultura, né? Da sociedade, né? E essa ação malfeitora, ela acaba nos tornando cruéis conosco, né? Então, a gente não se admite humana. Este é um dos grandes problemas que eu vejo, que inclusive gera adoecimento, tanto na gestação, uma depressão, tanto na depressão pós-parto, né? E depois, por exemplo, tem outras também psicopatologias, né? Mas, por exemplo, um transtorno obsessivo compulsivo, né? Para poder dar conta desta ambivalência, né? Porque a gente não se admite amando e muitas vezes tendo raiva. Porque a gente é um ser humano. Então, a gente precisa de descanso, a gente precisa de dormir, a gente precisa de não pensar no bebê, mas a gente, ao mesmo tempo, faz tudo isso, né? Então, eu gostei das palavras aí que todas utilizaram, né? Porque definem bem esse conflito. Né? O conflito gera angústia, né? E essa geração de angústia. Não tem mãe não angustiada, né? Não tem. A angústia faz parte da maternidade. E se tiver, tem alguma coisa errada. Porque eu acho que... Exatamente. Eu acho que isso que você falou, Ed, é uma das maiores violências silenciosas, assim, com a mulher. Porque... e eu acho que isso vem piorando, inclusive na nossa contemporaneidade, assim. Porque no momento mais vulnerável da mulher, né? Onde ela tem maior vulnerabilidade desde a gestação, parto, pós-parto. E depois, ao longo, né, de acompanhar alguém se tornar humano, assim, né? É um lugar tão vulnerável para a mulher
E nesse momento ela é tão massacrada, atacada, exigida, né? E parece que vem aumentando isso cada vez mais, assim. Ser mãe passou a ser algo de alta performance, não de humanidade, né? Parece que a cada vez está sendo tirado mais a possibilidade de ser só uma mãe humana, que erra, que falha, que não sabe, que não consegue, né? Eu acho que essa é uma das maiores violências silenciosas, assim. E é bom lembrar, né? Você falou da sociedade, é bom lembrar que a mãe ideal surge daí, desse ideal inconsciente, do que a cultura espera que uma mãe seja, que o amor materno ele precisa ser lindo, puro, celestial, e que ele é inabalável, né? E que tudo suporta, um amor de mãe tudo suporta, né? Então a mãe tem que estar numa exaustão gigantesca para que ela seja uma boa mãe, né? E a gente sabe que não é isso, né? E quando a gente trabalha com crianças, atendendo mães ou atendendo crianças, a gente sabe que está bem longe de ser uma mãe exausta, uma mãe que anulou a própria subjetividade, os próprios desejos, para que possa tá ali, né? Eu acho que a maioria das mães ainda nem consegue entender direito o que é a função materna, né? Confundem papel social com função materna. Por exemplo, lavar roupa, cuidar da casa, como se isso fosse uma função materna. Não é função materna. Né? Função materna é sustentar o psiquismo de alguém, né? Enquanto se desenvolve. É ser amparo, é ser o chão de alguém, o chão seguro para uma criança pisar e se desenvolver. É uma mãe que sabe errar, mas sabe fazer reparação, né? Que erra, mas sabe reparar, né? Que consegue ensinar uma criança como é reparar os próprios erros. Que consegue pedir desculpas. Né? Que consegue se mostrar disponível afetivamente, né? E com limites, e que tá tudo bem, a gente vai com limite mesmo, dentro das possibilidades que a gente tem. Então, e eu acho que hoje em dia isso tá pior, até pelas redes sociais, né? Acho que é um ponto que a gente vai aprofundar aqui na conversa também, que é uma comparação, né? Além da gente ter que lidar com a gente não conseguir atingir aquele ideal que a gente construiu, né? A gente tá numa sociedade em que todo mundo tem que saber de tudo, tem que ser especialista em tudo. Então, uma mãe, além de ter que ajudar alguém a se desenvolver como ser humano, ela tem que saber cozinhar bem, cozinhar de forma mais natural possível e melhor possível. Ela tem que saber todas as teorias de desenvolvimento. Tem que se cuidar. Tem que ter o corpo perfeito, tem que trabalhar em alta performance, né? Porque também quer crescer profissionalmente. Ela também tem que saber tudo da escola, porque ela tem que cobrar a escola o tempo inteiro de tudo. Então, ela tem que saber de tudo. E é impossível. E aí, você olha na internet tem sempre uma mãe melhor do que você. Sim. Né? Uma mãe que tem mais paciência, uma mãe que educa melhor, uma mãe que tem o quadro de rotina e que cumpre todas as rotinas, né? Que o filho tem que fazer inglês, mandarim, robótica, astronomia, e é infinita, a demanda é infinita, né? Isso é muito importante que você falou, e eu acho que é importante também a gente pensar o que compõe, o que está na cena da maternidade. Quando nós maternamos, o que sustenta isso, né? O que constitui a nossa maternidade é atravessada pelas nossas histórias de origem, pelas nossas experiências mesmo como filhas, né? Dos nossos pais, dos nossos cuidadores, e muitas vezes isso nos afeta ao ponto de não conseguirmos mesmo, né? um resultado de excelência. Mas eu penso que a gente poderia pensar, né? Como é que a gente diferencia, então? Não atender a esse projeto de excelência e ser suficientemente boa, né? Como diz o Winnicott. Ter o cuidado suficientemente bom. Suficientemente bom pressupõe a nossa humanidade, né? Eu penso que a disposição para o cuidado, né? É muito importante. A disponibilidade afetiva é muito importante. O interesse pelos nossos filhos é muito importante. A gente saber que as nossas questões podem ser cuidadas também é muito importante. Não só para os nossos filhos, mas como para nós mesmos, né? E eu acho que distinguir isso, né? É tênue o limite em pensar,
não somos perfeitas, muito longe disso, não vamos atender o projeto de excelência, mas como que nós podemos também não negligenciar o que podemos fazer, né? Acho que essa é uma questão importante. O que você falou, Andréia, acho assim, extremamente significativo e vivencial, né? Acrescentando apenas, né? Acho que a saída para isso tudo é sempre estar consciente de si própria, né? A autoconsciência, ou seja, a autoautorização, né, de sentir tudo o que é necessário sentir. E assim, acho que é impossível não sentir conscientemente, aqui é a questão, que é necessário, né? Eu acho que essa é a questão principal de uma profilaxia, né? Em relação à maternidade, claro, para a mulher, né? Hoje nós não vamos falar sobre os filhos, né? Hoje é sobre a maternidade, né? Mas só um adendo. Quanto mais nós, mães, pudermos ter consciência de que tudo dentro de mim é permitido, né? Emoções ambivalentes, emoções contraditórias, cansaço, exaustão, raiva, enfim, mas que fique dentro, né? A filiação não tem nada a ver com isso, nem quem está perto da gente, né? Então, para isso, vá se tratar, né? A gente precisa de ir se tratar, né? Então, quanto mais conscientes estivermos da maternidade, mais as pessoas que estão à nossa volta, inclusive ou principalmente os filhos, terão condições de ter uma mãe suficientemente boa, né? Aquela que sabe colocar limites para si própria, aquela que sabe o que se passa dentro de si mesma, aquela que se autoriza a ser humana, com certeza ela estará mais competente, não na academia da maternidade, tô lançando esse termo agora, tá? Diante do que a Lívia falou, né? A alta performance da maternidade, né? Não na academia da maternidade, mas na maternidade real, né? Porque a romantização da maternidade, sem dúvida, começou há pouco tempo, principalmente com as redes sociais, né? Se a gente for recorrer à questão, por exemplo, a Idade Média e até anteriormente, né? A infância, ela começou a ser considerada por volta de 1700 aproximadamente, né? Na Idade Média, a infância não existia, né? A criança era um adulto pequeno. Então, a criança, ela era relegada à vida doméstica daquela época como um adulto. Ela se virava nas necessidades, ela não tinha o que a gente tem hoje, ainda bem, o conceito de vulnerabilidade, por isso precisa de cuidados extras, especiais, né? Qualquer criança, né? Então, a maternidade começou a ter essa necessidade de aparecer, né, romantizada de uns tempos para cá. E isso realmente está enlouquecendo as mães, né? Não só romantizada, mas a sensação que eu tenho, assim, é de competição. Isso. Parece que as mães começaram a se cobrar tanto e a competir quem exerce melhor a função materna, assim. E os filhos precisam ser a extensão disso, assim, né? Depois. Eles é que são a vitrine, né, do que a gente faz como mãe, assim. Então, né, se o filho não performa bem também, aquilo é uma ferida narcísica, né? E eu acho que isso que você falou, né, de se cuidar, e que é super importante, acho que quando a gente começa a se permitir quebrar o ideal, a gente começa a ter consciência disso, né? Porque quebrar esse ideal é muito ameaçador ainda, né?
Poder exercer uma maternidade real é muito ameaçador, porque ameaça todo esse inconsciente coletivo, né? Todo o que a sociedade espera, o que a gente criou na nossa cabeça do que tem que ser uma mãe, ou do que uma mulher tem que ser como mãe. Então, isso gera um monte de culpas, né? Como é difícil ainda para muitas mães se permitir viajar sem filhos, por exemplo, né? Ou ter alguma coisa na vida que não tem absolutamente nada a ver com os filhos. Sim, é antes ainda, se permitir dormir. Se permitir dormir. Se permitir ir ao banheiro. Se permitir deixar o bebê em algum lugar e comer alguma coisa sozinha. Né? Nossa, essa memória todos nós temos. Sim, de não conseguir ir ao banheiro, assim. Sim, e de tudo, eu acho que, né, de um tempo pra cá também, com 300.000 especialistas nas redes sociais, falando sobre tudo, o que você tem que fazer, deixar de fazer, e que o bebê tem que fazer assim, né, a criança menor assim. É como se a gente também estivesse numa vitrine o tempo inteiro como mãe, assim, né? O que antes eu acho que... né, há muitos anos existe isso do que uma mãe deve ou não fazer, mas não era tão exposto, né? Parece que tá uma exposição e o tempo inteiro todo mundo olhando, mas aquela mãe deu salgadinho pro filho, miojo na hora do almoço, né? Olha só que absurdo, né? Dá miojo na hora do almoço, sei lá, qualquer coisa do tipo, né? É um julgamento constante, né? Sim. E a gente julga e nós somos julgadas em torno dessa auto-performance, e a maternidade é muito solitária, né? Sim. Então, acho que a gente está exposto o tempo inteiro, né? Estamos, né, mães expostas o tempo inteiro e com muito pouco suporte emocional. Sim. Assim, pouca rede de apoio, não é mais comunitário, assim, a criação de uma criança, né? Que era antes, né? Como era antes. Então, me lembro eu brincando na rua, né? E a mãe de todas as crianças olhavam e cuidavam, né? Sim. E se via alguém fazendo alguma coisa, ia lá, não, né? E orientava, e né? Até brigava quando precisava. Sim. Mas era toda uma comunidade ali olhando. A gente tá ficando cada vez mais afastado, todo Sim. mundo dentro do seu apartamento, da sua casa, num condomínio fechado. E ninguém quer se meter em ajudar, ninguém, só julgar, né? Então, eu acho que tá ficando mais solitário ainda, né? O que já é solitário, tá ainda mais solitário. E assim, não basta, né, a nossa própria autocobrança, né? Porque a gente tem uma autocobrança de ser a mãe ideal, de ser a mãe que consegue dar conta de tudo, de ser a mãe que trabalha, que dá conta da casa, que dá conta dos filhos, que os filhos chegam bem vestidos, que dão conta das coisas da escola. Já não basta a autocobrança, como a gente também tem esse olhar crítico, às vezes, da sociedade. Por que você está dando isso nesse horário para o seu filho? Nossa, você não é uma mãe que... Você trabalha o dia inteiro, você não é uma mãe que está presente. Então, a gente, além da autocobrança, a gente tem um olhar crítico da sociedade. E isso é difícil. Então, assim, você trazer com você a busca por ser uma mãe ideal, eu acredito que isso não seja o problema. A questão é, durante essa busca da mãe real e a mãe ideal, são essas angústias, são essas frustrações que vêm junto. Então, assim, a gente buscar ser uma mãe ideal, eu não vejo problema nenhum. Que até a mãe ideal, ela é o quê? Ela é a junção da sociedade, a junção da sua cultura, do que você traz como filha, do que você traz da sua família. Então, assim, a composição de uma mãe ideal, ela é única para cada um. Então, eu acho que a busca por isso, ela tem que ser mais humanizada, sabe? Então, por conta desse sofrimento, desse intervalo entre a mãe real e a mãe ideal. A frustração, a angústia, o andar sozinho, o dar conta de tudo, é isso que atrapalha, eu acho que é isso que machuca no dia a dia. E é nesse intervalo que você está falando que, na realidade, muitas vezes as nossas crianças se constituem, né? O Winnicott fala da falha da mãe. Quando a falha é constante, a gente não está falando de uma falha, que todo dia falha. Todo dia falta, todo dia é imprevisível, todo dia... Não é dessa falta que adoece, mas da falta que nos falta, que nós transmitimos e que vamos transmitir
e que, junto do nosso amor, da nossa sustentação emocional possível, tem a nossa falha, a nossa falta, isso faz parte da constituição dos nossos filhos. Imagina se fôssemos absolutamente perfeitas. Né? Que filhos nós teríamos, fico pensando. Né? Sim, que filhos nós seríamos. Exato. Né? Porque sim, pensando nos nossos pais, isso também é necessário. Sim. Né? Nos nossos avós, Sim. para os nossos pais, Sim. e aí vai indo para trás. Sim. Né? Edson, existe culpa boa? Porque, assim, uma das definições de ser mãe é se sentir culpado. Né? Existe culpa boa? Sim. Para a Melanie Klein, né? Existe no psiquismo humano um movimento natural e necessário que se chama reparação. Isso não é só para as mães, é para qualquer ser humano a partir do momento do nascimento. Bom, a partir da 4, 5 meses de vida, o psiquismo do bebê já tem condições de treinar-se para fazer estas reparações. Reparação é simples, né? É eu ter consciência da minha falha, conseguir me desculpar pela minha falha, aí entra a maternidade principalmente, né? E é a culpa boa, né? E conseguir pedir perdão ao outro. Né? Então, pensando na maternidade, o que alavanca a reparação, de acordo, que é um conceito da Melanie Klein, a psicanalista que fundou praticamente a psicanálise infantil, a reparação ela embute, né? Está embutida na reparação a culpa boa, palavra sua, né? Que vai me alavancar para uma maturidade psíquica a cada momento onde eu conseguir fazer este movimento de reparação. Então, finalizando a resposta à sua pergunta, a culpa boa me alavanca para estar cada vez mais em harmonia comigo mesma, como mãe, e, claro, em harmonia com o exercício da minha maternidade. Ela humaniza a minha maternidade. Gostei muito dessa pergunta. Perfeito. Eu acredito que o problema maior seja quando a culpa, ela paralisa. Né? Isso. Quando aquela culpa não te dá a oportunidade de ser melhor no próximo dia, né? Sim, então, mas aprisiona, né? retomando teoricamente, né? A culpa boa se faz, para Melanie Klein, a culpa boa se faz através da reparação. Nós temos outras culpas, né? A culpa obsessiva, a culpa maníaca, né? Que aí não vem ao caso aqui agora, né? Mas são culpas patológicas. Tá bom? Na realidade, a culpa é o ato de responsabilizar-se, né? Por aquilo que foi feito. A culpa boa, né? O Winnicott fala que um dos sinais de amadurecimento emocional é você ter a condição de se responsabilizar por aquilo que você faz. E nesse sentido, é isso mesmo, né? Acho que a Melanie Klein está de mãos dadas com o Winnicott no sentido da... Ufa, né? Nós duas também, né? Nós duas também. Eu acho que um jeito fácil de pensar nisso, né? É que a culpa boa vem quando a gente se dá conta que a gente faz alguma coisa ruim para alguém que a gente ama. Sim. Né? Então, a culpa, ela nasce do amor, né? Sim. Ela vem do amor. Então, eu acho que é importante a gente sentir culpa. Não é ruim, né? Ela nasce do amor. Quando eu me dou conta, cai ali minha ficha, puxa, eu causei algo desconfortável, ruim, doloroso para alguém que eu amo, né? E se eu amo, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso, porque é muito ruim a gente ver quem a gente ama, né? Machucado por alguma coisa que a gente fez. E aí a gente ser capaz de chegar até essa pessoa e aí, né, fazer a reparação. E que a reparação não é só o pedido de desculpa para o outro, é se rever, né? Rever o próprio comportamento, rever os próprios sentimentos, por que aquilo me mobilizou tanto, que fez eu agir daquela forma, né? Então, a culpa sempre parte do amor, ela não precisa ser ruim. Agora, o que a gente vai fazer com aquilo, se aquilo me aprisiona psiquicamente,
e eu fico só rodando aquilo na minha cabeça, mas eu não sou capaz de dar um direcionamento para aquilo, de deixar aquilo fluir de alguma maneira, né? Eu fico ali amarrada e eu vou continuar repetindo aquilo, né? Sem gerar nenhum tipo de transformação, né? Com isso. E você falou em repetição, para a gente humanizar mais ainda, né? E acho que é importante olhar para isso. É natural que uma mãe se veja fazendo, falando, gesticulando, se comportando na frente do seu filho, muito parecido com a experiência dela em relação à própria mãe, né? Eu já me peguei assim, né? E aí, o ato de você se dar conta daquilo é maravilhoso. Porque pode ser que seja... Óbvio que a gente não transmite só aquilo que a gente precisa corrigir. A gente também transmite aquilo que sustenta os nossos filhos, que vieram dos nossos pais. Que bom, né? Mas nem tudo são flores, para ninguém. E quando os espinhos aparecem, né? E você poder falar, nossa, eu tô fazendo a mesma coisa, gente, que me machucou lá atrás. Isso é humanizar a nossa maternidade. Não é? Não é só maravilhoso, é libertador. É libertador. Não é? Essa libertação interna é um processo instantâneo, que às vezes a gente nem se dá conta que está se processando dentro da gente, mas a gente melhora, né? Sim. Então, é libertador. Por isso é importante a gente se dar conta. E isso vem da culpa, de certa forma. E né? a gente não humaniza só a gente, acho que a gente passa a humanizar os pais. Isso. Humanizar os pais e Eu humanizar acho que também os filhos, né? Sim. Porque eu acho que quando a gente também vai se revendo nesse lugar da maternidade, e quando a gente se propõe, né, a passar pelo portal, que eu comecei falando, eu acho que a gente passa por um processo muito bonito também, doloroso, difícil, mas muito bonito também de humanizar os pais, né? De entender que tudo isso que a gente está sentindo nesse momento, em cada fase, desde o nascimento até aí, né, todo o desenvolvimento dos filhos, eles passaram isso também. Né? As nossas mães, como a gente está falando só da maternidade hoje, as nossas mães também passaram pelos mesmos medos, pelas mesmas angústias, elas também não sabiam o que fazer em muitos momentos, porque do mesmo jeito que a gente tem um ideal de mãe, de como a gente ser mãe, a gente também tem o ideal de como nossa mãe tinha que ter sido. Do que ela deveria ter feito, de como ela deveria ter cuidado, né? Então, quando a gente quebra o nosso ideal de mãe, eu acho que a gente também quebra o ideal do que a gente queria que a nossa mãe fosse, né? E eu acho que isso também liberta a gente de muitas coisas, assim. Então, a gente passa a humanizar a nossa mãe e entender que do mesmo jeito que a gente é perdida, confusa, que a gente não sabe o que fazer, que a gente mete os pés pelas mãos, ela também, né? Ela também passou por todo esse processo. Do mesmo jeito que quando a gente põe um bebê no mundo, né? A gente é atravessado por sentimentos que a gente não tem a menor ideia de onde está vindo e muitas vezes a gente não sabe mesmo, né? Acho que o puerpério e o pós-parto é um momento mais intenso da vida mesmo, assim, né? De alguém que pode viver por isso, viver isso. Nossas mães também passaram. Né? Elas também não tinham a menor ideia do que estava por vir, do que era aquilo, né? E eu queria só fazer um parênteses para esse período que eu acho tão crítico, assim, né? Crítico de importante de uma mãe, que é quando o bebê chega, né? Assim, e que ainda, apesar de hoje em dia falar muito mais, ainda é muito solitário e silencioso, né? Os dados do IBGE no Brasil mostram que 1 em cada 4 mães tem depressão pós-parto. É muito alto. Muito alto. Sim. É muito alto. E é silencioso, né? É um olhar que aquela rede de apoio, seja quem for que estiver perto daquela mãe, precisa estar atento, porque às vezes os olhares acabam indo para a criança. E aquele momento é um momento muito intenso. Então, esse olhar para a mãe, ele tem que ser muito atento, muito sensível para conseguir identificar essas questões. E além de ser um momento mais difícil, eu acho que é um momento mais cobrado. Sim. Que uma mãe tem que estar ali inteira, que ela devia estar muito feliz porque o filho nasceu. Nossa, mas... É um turbilhão de coisas. E essa ideia de que a hora que você olha seu filho, você já ama, é um amor louco, né? Eu costumo falar no consultório, quando eu tô atendendo mães puérperas, né?
que o amor nasce da convivência. A gente não ama quem a gente não conhece, né? E quantas mães se deprimem por se culparem porque elas não sentem esse amor avassalador fala, por aquela criança Sim. e que muitas vezes ela não quer nem, né? O choro da criança tá irritando, ela não tá conseguindo, né? Não sabe lidar ainda. É um turbilhão de lutos que a gente passa. Que eu acho que é outro ponto importante da gente conversar. Quantos lutos a gente tem que elaborar quando a gente tem um filho. Quantas rotas precisam ser recalculadas, né? Quantos lutos, assim. Quanta coisa muda dentro da gente. Quanta coisa a gente precisa abrir mão. E como é difícil. E nos primeiros meses da vida de um filho, é muito difícil pra mulher. E é um momento onde eu acho que a gente é mais cobrada. Que a gente tem que estar feliz, porque afinal de contas a gente tem um bebê, e bebê é uma bênção, né? E que a gente tem que estar amando enlouquecidamente. E aí você entra no Instagram e vê aquela mãe que postou um pedaço da casa, né? Que tá limpa, organizado, mesinha da criança, a sala bonita. E você nem escovou o dente ainda. E você olha pra você fala, nossa. Aí você até desanima. Então, assim, eu não tô conseguindo escovar o dente. Essa mulher já tá com a barriga de tanquinho, com a casa arrumada. É um recorte da vida da pessoa, que aí você traz como se fosse um inteiro pra sua, e aí traz essa frustração toda, né? Que a gente não consegue sair de casa, não consegue tomar um banho direito, né? Então, eu acho que é um período tão importante, né? Importante pro bebê, pro desenvolvimento dele, mas como a gente ainda peca em se conscientizar do apoio e do suporte que uma mãe precisa nessa fase. Então, como a gente ainda peca se a gente não se trata, não é? É extremamente importante um autocuidado, né? Como aqui somos uma psicopedagoga, Marilane, voluntária do Crescendo também, e mãe. Lívia, que quem já assistiu a alguns podcasts já conhece, psicóloga, voluntária do Crescendo também. Andréia e eu, vocês já conhecem faz tempo, né? Todas 4 voluntárias do Crescendo, né? Então, eu acho que a gente precisa de se tratar, né? Acredito até antes do bebê nascer. Né? Nada como uma saúde mental para que eu seja melhor. Não e jamais perfeita. Isso não existe. Plenitude, perfeição na vida humana não existe, né? Não existem. Então, devemos nos cuidar. Aproveitando, né, a nossa conversa aqui, eu tenho estudado neurociência. Apesar de ser psicanalista no meu DNA, eu tenho estudado neurociência como um hobby. E gosto muito, inclusive. O amor, na verdade, eu vou contradizer 2 pessoas aqui, né? Mas o amor, na verdade, ele nasce a partir dos nossos hormônios, né? Gosto, sim, né? Né? Então, é meio concreto demais, né? A gente falar sobre isso, mas é um fato. E hoje a neurociência está aí para confirmar isso, né? A partir do momento em que a gente deseja ser mãe, né? Já começa alguma coisa diferente no nosso cérebro, né? E claro, sempre no nosso psiquismo. Então, hoje em dia a gente já sabe que cérebro e psiquismo, ou seja, cérebro e a alma psíquica caminham juntos, né? Por isso que as medicações fazem tanto sucesso, né? Porque elas ajudam a nossa alma psíquica a melhorar, ajudando os neurotransmissores, né? Então, algo já começa a se processar dentro da gente, cerebralmente falando, a partir dos hormônios. E quando nós nos tornamos gestantes, e depois pós-parturientes, né? Uma revolução hormonal,
acontece dentro da gente. Não vou entrar em detalhes, porque não temos tempo para isso. Quem sabe no ano que vem, no Dia das Mães, também a gente fala sobre isso, né? Estes hormônios, eles vão determinar os nossos humores. E estes humores vão determinar o nosso trato, o nosso cuidado, a nossa lida conosco e com os filhos. Né? Por isso, a importância de tratamentos. O medicamentoso só se for necessário. Né? O hormônio que faz o amor biologicamente brotar é a ocitocina ou a oxitocina, depende do que alguém quer, de como alguém quer falar. Né? Este é considerado o hormônio do amor. Então, ele começa também a ser gerado e gestado quando a gente deseja e batalha, né, para ser mãe. Depois, durante a gestação e principalmente depois do parto. Né? Então, este hormônio do amor, ele faz a gente amar quem a gente não conhece, não é? Que esteve dentro da gente intimamente, simbioticamente ligado a nós, né? Mas que é alguém que eu tô conhecendo naquele momento. E é por isso que a gente fica sem comer. É por isso que a gente não consegue ir ao banheiro. É por isso que a gente vive a maternidade real. Edna, aproveitando um pouco a sua fala, eu queria te perguntar, queria que você falasse um pouco, como é que se concilia dentro de nós as nossas emoções ruins em relação à nossa maternidade com as nossas emoções boas, com os bons sentimentos? É difícil e vou ser repetitiva, né? Se a gente não pega pesado, não é? Essa conciliação é possível. O fato é que a conciliação para uma saúde relacional mãe-bebê e mãe consigo própria precisa de passar por uma autoconscientização. Ou seja, eu tenho que saber de mim. E também por uma autorização. Eu sou humana e tenho direito de deixar o bebê ali para fazer minhas coisas, né? E outras coisas mais, naturalmente, né? Eu tenho que me dar este direito, porque senão, Andréia, a gente vai cobrar do bebê depois. Inconscientemente, a gente vai cobrar. O filho paga a conta. Exatamente, né? Então, eu parto sempre deste princípio. A gente tem que se cuidar. Sim. Não é pra gente ser uma boa mãe, né? É pra gente ser uma pessoa em harmonia consigo própria. Eu acho que é pra gente não suspender a nossa própria identidade e subjetividade por conta do filho, né? Eu acho que depois isso a gente cobra, né? A experiência do anulação, amor, né? A experiência do amor, né? Vou mudar aí, né? Então, a partir do que você falou, né? A ocitocina vai dar esse impulso biológico pra gente estar disponível pro outro, né? E a experiência psíquica do amor vai vir a partir da relação e de entender que a experiência do amor envolve todos os outros sentimentos que a gente tem. Toda relação real que a gente tem com outro ser humano, acho que nem só com ser humano, né? Com bichinhos também. Se a gente tem bichinhos, tem cachorro, tem gato, é a mesma coisa, né? Tem hora que a gente tá com raiva, tem hora que a gente não quer perto, que a gente briga, que a gente xinga, né? Mas que toda relação real que a gente estabelece, ela é complexa. As que não são relações reais, né, elas são superficiais. Então, elas podem ficar sempre ali no mesmo... Idealizadas ou romantizadas. Agora, as reais, não, elas são complexas. Então, a experiência do amor, ela não exclui a raiva, não exclui a vontade de fugir, não exclui o arrependimento, né? Acho que toda mãe em algum momento se arrependeu. Falou, meu Deus, onde eu me enfiei? Minha vida tava tão tranquila. Eu acho que às vezes eu falo assim, gente, eu tinha muito tempo antes, né? O que eu fazia? Eu chegava em casa, eu fazia o quê? Eu deitava no sofá e ficava, né? Ainda bem que a gente não tem memória nesse sentido. O que eu fazia? Então, em algum momento, a gente se arrepende, a gente tem vontade de fugir, a gente fala, vou embora, não vou voltar mais, né? Em 24 horas,
é você sentir várias emoções, né? E tudo ao mesmo tempo. É felicidade, é tristeza, é raiva, angústia, é cobrança. É se permitir sentir isso sem se cobrar, entendeu? É se confortar naquela maternidade real que você está vivendo. Porque quanto mais a gente ama, mais raiva a gente sente. Porque é mais profundo. Porque né? mais porque a gente se importa mais. Então, aí nós Exatamente. vamos de novo a primeira pergunta da Andréia para mim, que é a questão da ambivalência. Sim. Quanto Não mais é? amor, É mais humano, raiva. é natural. É natural. Nós sentimos um leque de emoções, sentimentos o tempo todo na vida. Mas o tema hoje é maternidade, então é natural. Ainda respondendo a última pergunta que você me fez, também não só para Melanie Klein, mas isso é uma palavra kleiniana, né? A integração psíquica. De um jeito mais leigo, a harmonia comigo mesma. Né? E pra gente ter harmonia, né? Consigo próprio, o que tem que acontecer? Tem que estar sabendo sobre mim. Isso mesmo. Não é? Eu ia colocar isso, Edna. É exatamente isso. Eu penso que a maternidade é a maior oportunidade de nos conhecermos. Eu penso, aí é uma opinião, tá? Eu vou me permitir me dar uma opinião, né? E lógico que a minha opinião também vem carregada da psicóloga que eu sou, da experiência clínica que eu tenho. Eu penso que mesmo assim, a nossa sombra, as nossas competências, as nossas falhas, o lugar que mais aparece isso, a nossa ausência, né, muitas vezes, o lugar que mais aparece isso, que mais a gente se mostra é na nossa maternidade. Portanto, é o lugar de maior oportunidade de autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento, mais suficientemente melhores nos tornamos, né? É a experiência de vida do ventre, né? É uma experiência muito forte, visceral, né? Visceral, né? É basal, né? É lá de dentro. E claro, por isso mesmo carrega as ambivalências, né? Amor, raiva, cansaço, né? Às vezes até uma certa... por quê, né? Você é mais suave do que a Lívia. Né? Mas isso faz parte. Isso faz parte. Exatamente a partir do momento que a gente se autoriza, a gente pode registrar momentos maravilhosos também sobre a maternidade, né? Particularmente, eu tive 2 partos normais, né? E foram as experiências mais intensas da minha vida até hoje. Até hoje, né? É aquela coisa... É uma revolução... Aí sim, completa, né? Desde o basal até a alma, né? Acho que não tem essa experiência. E claro, não é só de parto que eu tô falando, né? Eu tô falando da maternidade também. A maternidade é, para mim, a melhor experiência e a mais difícil experiência da minha vida. Sim, exatamente. Né? Eu acho que é a mais impactante, né? E o nosso podcast está chegando ao fim. Uma pena, porque essa conversa, essa prosa tá boa. Dito tudo isso, eu também queria deixar registrado aqui, que eu acho que até é uma declaração de amor para o meu filho. Porque eu acho que quem mais me ensina a amar é o Rafael. É a minha maternidade. Com todas as ambiguidades, com todas as dificuldades, com tudo isso que a gente falou. Mas eu acho isso. E penso que talvez vocês compartilhem comigo. Exatamente. Né? Me veio uma palavra agora, nada religioso, mas é uma palavra religiosa. Né? É por isso tudo que a maternidade é sagrada. Né? Independentemente das questões que foram impostas à maternidade, é pela capacidade que a gente tem para desenvolver o amor
próprio e pelo outro através dos filhos, que a maternidade é sagrada. É Fala um sagrada. pouquinho o que você está sentindo agora, fala que o eu que você acho tá um sentindo. momento tão bonito. Eu já fico emocionada, porque eu falo que a maternidade é a parte mais sensível da gente, assim. É onde alguém toca e é onde machuca. Se alguém fala, se alguém dá um olhar, se alguém critica, a nossa própria autocobrança. Mas é uma parte sensível da gente. Eu acho que quando a gente vai falar sobre maternidade, a gente tem que ter muita cautela, porque é um ser humano que está lutando também para aprender, para conseguir criar um outro ser humano. Então, assim, a gente vai conversar sobre esse assunto, é um assunto delicado mesmo, que ele parte desde o ponto da cobrança, quanto daquele ponto ali do amor intenso, incondicional, né, que você deixa tudo. É uma parte que me emociona muito, sabe? Então, Acho que a todas nós, né? A todas nós. Porque é aquele famoso, mexe comigo, mas não mexe com minhas crias. Ah, é isso aí. Entendeu? É tipo assim, fala o que quiser de mim, mas não fala do meu filho, não. Eu queria dar uma palavrinha final também, assim. Pegando o que a Edna falou do sagrado, eu acho que é sagrado não pela perfeição. É sagrado pela profundidade. Sim. Né? Eu acho que é essa dimensão que a gente tem que dar. E no profundo cabe tudo. No profundo cabe todo tipo de emoção, de sentimento, de experiência, né? E eu acho que amadurecer na maternidade é justamente... Não, eu estava falando com as meninas antes de começar. Que amadurecer na maternidade é justamente quebrar esse ideal e se permitir o humano do real. Sim. Né? E quando a gente faz isso, as coisas ficam mais leves. Por mais difíceis que sejam, elas ficam mais leves. Então, se eu puder dar um recado também, né, para quem tá vendo, assim, não permitam que esse ideal tire a capacidade de ser espontâneo, assim, sabe? De criar seu filho da maneira mais espontânea possível, assim, acreditando no que tem dentro de você e do que você é capaz de fazer. Porque senão a gente fica tão preso ao que outras pessoas estão dizendo e a gente deixa de seguir o que tá aqui dentro da gente, né? E você vai saber o que é importante para o seu filho. E quando não souber, não se culpe. Busque ajuda. Né? Busque ajuda para você, busque ajuda para ele, né? O cuidado não é o cuidado ideal do corpo perfeito, do peso, do ter que fazer trocentas mil coisas, né? O autocuidado é justamente você se permitir estar nesse lugar do real, do imperfeito, da falha, né? E então eu acho que amadurecer na maternidade é justamente essa quebra do ideal e a gente se permitir ser o possível. Você não vai ser boa em tudo na sua maternidade, mas com certeza você vai ser boa em algumas coisas. Sim. Né? Então, Não, com certeza você vai ser boa. Com certeza você vai ser boa. E você vai ser boa naquilo que é possível, dentro das suas próprias possibilidades. Sim. Muito bom. Eu queria agradecer demais a participação e a colaboração de vocês. Muito obrigada, vocês são muito bem-vindas aqui. E obrigada, Edna, por você permitir que isso aconteça. Você quer falar alguma coisa? Quero. Obrigada eu, né? Então, tá bom. Pessoal, foi um prazer estar aqui mais uma vez. Um beijo em todos vocês que estão aí assistindo. E até breve. Tchau, tchau. Até.